Finalmente, chegou o momento de conhecermos mais sobre esse novo período do universo Star Wars, com The Light of the Jedi ou A Luz do Jedi. Agora é o momento de conhecermos mais sobre a Nova República, né, que a gente só tinha ouvido falar nesses últimos meses, e agora, finalmente, a gente tem o grande abre-portas, né, para o que vai vir por aí. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que o livro é fantástico. Acho que de todos os livros que eu li de Star Wars, e principalmente os mais recentes, ele certamente é um dos meus favoritos, e também não é querendo desmerecer os livros mais recentes. Tem os livros da Phasma, do Tarkin, que são livros bons, mas eles são focados em personagens e também usando pra, tapar buraco de um período que a gente já conhece. Já o Luz do Jedi, não. É um livro que vai introduzir muita coisa pra gente, inclusive ele vai ser aquele livro que dá o primeiro passo pra muito trabalho que vai vir pra frente. Então pode ter certeza aí que vai ter muito material saindo, já tem muito material que saiu já, e vai ter mais livros saindo, vai ter continuação vindo pela frente, mas justamente eu acho que o livro faz o trabalho dele, que é fazer esse primeiro contato entre o fã e esse trabalho novo. Mas antes mesmo de entrar no livro mesmo, eu queria falar um pouco da República e da época que a galáxia está vivendo. A Alta República é um momento de paz na galáxia. Obviamente, existem conflitos aqui e ali, mas há um grande controle da República e a sua presença é bem marcante na galáxia, fora as partes mais exteriores, né, que é chamado Outer Ring da galáxia. E justamente é nesse livro que a gente vê a grande expansão da República para essas áreas mais exteriores. O livro vai mostrar a inauguração da Starlight Beacon, que é uma estação espacial lá no Outer Ring, que vai servir como uma grande ponte de Coruscant para a borda da galáxia. E não apenas uma ponte, mas também uma grande representação da República lá, porque também não vai ser apenas a República que estará lá, como também os Jedi. Porque depois de Coruscant, a Starlight Beacon tem o segundo maior templo da galáxia. Então você sabe que vai ter muitos Jedi lá, eles vão estar bem presentes, vão ajudar a manter a paz e a ordem no Outer Ring, e a gente vai ver eles aparecendo muito aí pela frente. Antes de entrar expressamente no livro, eu só queria dizer assim que vão ter alguns spoilers, não vai ter nada demais, mas eu tenho que falar algumas coisas pra gente poder chegar até o finalzinho aqui do vídeo. Mas assim, não se preocupe, eu não vou dar mortos, não vou dizer como vai terminar o livro, mas só esteja preparado que alguma outra coisa eu vou falar. Mas é isso, o livro é dividido em 3 arcos. O primeiro deles, que é o Grande Desastre, que inclusive é o gatilho que vai aí tocar toda a história do livro, e não só isso também, eu espero que ele vai tocar muita história que vai acontecer pela frente, nos quadrinhos você vai ver reflexo disso, e você vai ver reflexo disso nos outros livros também. Para entender o Grande Desastre, você tem que conhecer a nave Legacy Run, que é uma nave cargueira saindo lá do centro da República para essas áreas exteriores. Ela está levando pessoas que querem começar essa nova vida e também ir atrás de oportunidades que a Starlight Beacon e também a expansão da República está levando. Você conhece os personagens, você conhece a piloto da nave, e você acha que tá tudo bem e que eles vão chegar bem lá, mas não. No meio da viagem do hiperespaço, acontece um acidente e a Legacy Run é destruída. Logo depois, nós estamos levados para o sistema Hetzel, que é um sistema lá do Outer Rim, das regiões exteriores da galáxia, que faz a produção e distribuição de recursos que possibilita também a expansão da República. Nós somos introduzidos ao planeta Hetzel Prime, as luas dele, e você acha novamente que tá tudo bem, que é tudo lindo lá, mas só que não. Do nada, os sistemas deles pegam objetos não identificados vindo na velocidade da luz na direção do planeta e de suas luas. Sem saber o que fazer, ele tenta salvar o máximo de vidas possíveis. Obviamente não dá pra tirar todo mundo do planeta, mas eles tiram quem dá, começam a botar naves pra fora, só que no meio disso aí você tem um monte de objetos chegando e atacando o planeta, você não sabe se é um ataque, se são meteoros, o que são, e eles estão lá destruindo tudo. Você fala assim, meu Deus, vai acabar, não vai sobrar nada. Inclusive eles falam, não vai sobrar nada. Mas aí eles resolvem mandar um sinal de ajuda, né? Porque quem sabe alguém na galáxia escuta, mesmo não tendo quase nenhuma chance deles serem salvos, quem sabe não tem uma mínima oportunidade de alguém escutar e alguém aparecer. E é exatamente isso que acontece, não por sorte, mas porque a força, como você sabe, está sempre agindo aí por trás, está sempre envolvido com tudo, e o que acontece é que os Jedi que estavam lá fazendo a inspeção para a inauguração da Starlight Beacon recebem esse sinal e vão ajudar, mas obviamente não tem muito o que fazer, tem vários objetos aparecendo, destruindo tudo, no meio de todo aquele caos, daquela situação desesperadora, você tem aquele sopro de esperança, que é o que eu gosto de ver em Star Wars, é o que eu gosto de ver numa história com Jedi. Eles chegam num cruiser cheio de Jedi que começam a se espalhar pelo sistema para ajudar quem eles puderem. Obviamente não tem como salvar todo mundo, mas cada vida para eles importa. E é isso que eu gosto de ver em um Jedi. Eu gosto de ver um Jedi que se importa na vida e não tanto na burocracia, como a gente vê nas prequels. E em meio a toda essa bagunça aí, nós somos introduzidos aos primeiros personagens que vão ser mais reconhecidos na história. Que é primeiro a Eva Kryss, uma mestre Jedi que está controlando esse cruiser, que está controlando todos os Jedi. Ela que tá lá no comando, e eu gostei muito da personagem, que apesar de não ter tantas falas, inclusive nenhum personagem tem tanta fala no livro, mas assim, apesar de não ser tão presente no livro, você consegue entender o que ela é, você entende a relação dela com a força, e ela tem uma habilidade única, que já foi até mostrada antes no universo Star Wars, que ela consegue aumentar o link que existe entre os Jedi, ela serve quase assim como um centro de comunicações, que ajuda os Jedi a se comunicarem no meio da batalha sem expressamente falar. Ela consegue mandar imagens, momentos, sentimentos. Toda a cena é assim, impressionante. Teve alguns momentos que eu quase chorei, teve outros momentos que eu chorei um pouquinho, só um pouquinho, porque toda a energia, sabe, toda aquela ideia de esperança que pra mim sempre foi Star Wars, tá lá.
E o Charlie Soule consegue trazer isso perfeitamente. E não apenas isso também, como ele está introduzindo vários personagens, várias coisas acontecendo, ele também não deixa de lado as coisas antigas. A habilidade da Eva Chris, nós já vimos antes de alguma outra maneira, mas ela tá aí de novo, tem todos os elementos das naves e da República assim como um todo também, que a gente já viu antes, e ele sabe trabalhar bem com isso, e eu gostei muito de como ele fez. Além da Eva Chris, conhecemos também o Padawan Bel Zettifar e também o seu mestre Loden Greatstorm, que a gente vai acompanhar eles aí durante o livro, e inclusive espero ver eles em outros trabalhos, e obviamente também na continuação. Pelo que acabou o final do livro aí, com certeza vai ter alguma coisa sobre eles, com eles, ou referência a eles, não sei o que aconteceu. Se você quiser saber mais, vai ter que ler o livro. Eu gostei de ser lembrado dessa relação entre Padawan e mestre, muito parecida com a relação que a gente vê entre o Anakin e a Ahsoka lá em Clone Wars. Durante o livro todo tem momentos do Bel aprendendo sobre a força, sobre ser um Jedi, sobre possivelmente virando um Cavaleiro Jedi, quem sabe ele vira no livro mesmo. Mas eu gostei de ver eles, e eu espero ver muito mais desses personagens, e de outros personagens também que não dá pra falar de todos aqui nesse momento. Mas é basicamente aí que termina esse primeiro arco. É uma agonia, você tem até um contador lá, o autor faz questão de botar no começo de cada capítulo assim, faltam 150 minutos para impacto, 90 minutos. Então você tá sempre agoniado falando, meu Deus, por que eles estão mostrando isso aqui e não aquilo? Porque os capítulos são alternados entre personagens, então você às vezes tá num momento, pula para outro, mas o autor consegue conduzir bem isso, e você consegue acompanhar a história sem ficar chato e também sem ficar muito assim, poxa, eu queria acompanhar aquilo. Não, tudo é bem interessante, e até o final do livro você fica até querendo mais. Já na segunda parte do livro, é uma parte, vamos dizer, mais investigativa. É nesse momento que eles vão aprender mais sobre o grande desastre, o que aconteceu, de onde vieram aqueles objetos não identificados, e aí que eles descobrem que aqueles objetos são os destroços da nave Legacy Run, que você viu lá no primeiro capítulo do livro. Então nessa parte toda eles precisam descobrir por que aconteceu isso com a nave, e mais importante ainda, onde é que vão cair os outros fragmentos. Nem todos os fragmentos caíram lá no sistema Hetzel, tem fragmentos caindo em todos os sistemas do Outer Rim, inclusive em outras áreas também, e eles precisam saber prever onde vão cair antes que bilhões de vidas sejam perdidas. Outra parte extremamente importante desse arco é que nós aprendemos mais sobre os Nihil, os vilões desse livro. E não só do livro, eles vão ser um dos grandes vilões da Alta República. Pode esperar que eles vão aparecer nos outros materiais, e com certeza a gente vai ver mais deles por aí. Só pra você entender, os Nihil não são exatamente uma raça, eles são mais como uma ideia. Então, o que? São um grupo de pessoas que se reuniram com um objetivo comum, e o objetivo deles é tomar o que quiserem, quando quiserem e onde quiserem. Todo o lema deles tem a ver com tempestade, com domar a tempestade, então eles são uma força quase da natureza que faz o que querem. Eles são quase que como bandidos comuns das áreas exteriores da galáxia. Aí você fica pensando, poxa, esses vão ser os inimigos que os Jedi vão enfrentar? Mas calma, tem muita coisa por trás deles, e inclusive tem um grande desenvolvimento dos Nihil durante o livro. Mas, rapidamente aqui, o que torna eles especiais é que eles têm acesso aos caminhos. E o que são os caminhos? Eles são diferentes acessos das vias do hiperespaço que permitem os Nihil viajarem de maneiras nunca antes imagináveis. Por exemplo, em vez de seguirem todas as rotas que a República conhece, eles têm milhares de outras rotas que eles podem fazer, viajar de uma via para outra, e é isso que torna eles tão perigosos. E dentre os Nihil, nós conhecemos também o Marchion Ro, que não é o líder deles, mas tem um papel de importância lá dentro. Ele é conhecido como o Olho, e apesar dele parecer bem simples no começo, sem grandes aspirações, pode ter certeza que ele tem muita coisa por trás, os planos são todos dele, e no final, o terceiro e último arco é um arco mais para finalizar a história. Nele tem uma grande batalha entre os Nihil e a República, e é aí que a gente vê essa habilidade deles posta em prática, como é aterrorizadora, e como a República nem sabe lidar com os caminhos. Esse capítulo é mais breve, como eu falei, mas tem um momento muito importante. No final dele, nós temos a inauguração da Starlight Beacon, que vai aparecer muito aí pela frente, como eu falei, e no meio da inauguração, o Elzar Mann, que é um Cavaleiro Jedi amigo da Eva Chris, tem uma visão. Ele prevê um futuro negro para o Jedi e para a República, com uma sombra negra vindo, e a gente sabe que vai acontecer muita coisa ruim, e o livro termina mais ou menos por aí. Como eu falei, eu não posso entrar em grandes detalhes para não estragar a história, mas eu acho que tem alguns pontos chaves que a gente pode tirar daí. A primeira coisa é que o livro é um grande abre-portas, ele é a grande introdução à Alta República, e ele faz um excelente trabalho nisso. Apesar dele ser uma história contida, que funciona dentro dele mesmo, também tem muita coisa sendo introduzida, muitos personagens carismáticos que eu quero saber mais, e o livro também serve outro grande propósito, que é mostrar para nós como está a República nesse período. Eu gostei de ter conhecido a chanceler Lina Soh, gostei de saber que ela é uma pessoa proativa dos interesses da galáxia e que ela pensa em expandir a galáxia não apenas por ela, obviamente um pouco por ela, mas sim pelo crescimento de todos. Inclusive, uma parte interessante do livro que é repetida em vários momentos é a frase "Todos somos a República", que é basicamente um mantra que eles usam para dizer que todos se importam com a República, todos têm que fazer sua parte, todos têm que fazer seu sacrifício se necessário, e todo esse espírito de participação e de unidade é bem presente durante a obra. A outra coisa que obviamente todos nós queremos saber são os Jedi. Os Jedi desse período são muito parecidos com os que já vimos, mas eu sinto que eles têm um pouco mais de sentimento de justiça, de estar mais presentes e de não ficar tanto atrás da burocracia.
Por exemplo, você tem um momento lá do Conselho Jedi, mas ele não se estende tanto. Eu gostei também de toda a estrutura que prepararam em torno do Jedi, as naves, as armas, todos os equipamentos que eles usam. Tem muita coisa acontecendo no livro, como eu falei, não posso falar aqui. Mas é isso, o livro faz um excelente trabalho construindo esse universo, que a gente já conhece o universo, obviamente, mas esse período é totalmente novo. Tem várias coisas que são tiradas de outros momentos, mas várias outras coisas criadas exatamente para isso, e eu realmente quero ver o que vem por aí. Se você quiser ver mais, não se esqueça de se inscrever no canal, marca lá o sininho da notificação, deixa um like e também deixa um comentário aí falando do que você gostou ou não gostou do livro. E se tem mais algum conteúdo de Star Wars que você também quer ver, deixa lá nos comentários, porque a gente tá sempre procurando coisa pra fazer e a sua palavra é muito importante pra gente. Terminamos aqui hoje, desperte o herói que há em você.